Fundador e coordenador internacional da Global Kingdom Partnerships Network, uma rede de pastores e líderes cristãos-chave que encabeçam igrejas em todos os continentes do mundo. Bacharel e mestre em teologia, possui 2 doutorados, um em missiologia e o outro em estudos interculturais, com foco missionário. Além disso, tem uma vasta experiência com ministérios em seminários e universidades e já falou para líderes de várias denominações em mais de 60 países. Pastor Elias Dantas. Meus irmãos e irmãs, podemos sentar? Vamos dar sequência hoje aqui. Espero que Deus nos abençoe, nos desafie, fale conosco, porque nós, como vimos ontem, nós somos o seu povo missionário. Você não pode dizer que você é um cristão sem entender que, ao fazer esta confissão, você está dizendo: eu sou um missionário. Porque nós somos continuadores da obra que Jesus começou a fazer e ensinar. A obra de alcançar o mundo com o Evangelho, de comunicar as boas novas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ontem conceituamos missões. Missões acontecem em todos os níveis. Nível 1, na nível da sua vida, do seu dia a dia, da sua igreja local. Nível 2, a nível da Jerusalém. Os seus amigos, suas áreas de contato, não necessariamente ali no dia a dia da igreja. Nível 3, a sua Judéia, Samaria, que são as regiões onde você tem amigos que não necessariamente estão geograficamente juntinhos a você, mas estão próximos. E até os confins da terra. Agora, a beleza é que essa visão linear, de partindo de um ponto para o outro, ela tem sentido relativo. Porque Jesus criou a terra, e Jesus na terra, ele criou a terra como uma bola, uma circunferência, e na geometria a gente aprende que o ponto inicial e o ponto final estão sempre juntos. Os confins da terra, é um termo relativo, porque é alguém que está distante, do outro lado, e o Jerusalém, na geografia de Jesus, estão sempre juntos. Vocês moram aqui na Baixada, você aqui no Rio de Janeiro, com gente do mundo inteiro. Os confins da terra e a Jerusalém estão sempre juntos. Você pode ser, e hoje em dia com o evento da tecnologia e a epidemia de Covid, você descobre que qualquer um de nós pode estar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra ao mesmo tempo. Basta ter um celular, uma câmera e comunicar o Evangelho pelo mundo inteiro. A beleza da nossa geração é que nós somos a primeira geração que pode pensar na grande comissão sem ser linear. Podemos pensar na grande comissão como sendo de um lugar para todos, de todos para um, porque todo mundo está gravitando no mesmo lugar. Hoje a internet, o satélite tornou todo mundo vizinho. Não tem mais desculpa, você pode estar aqui, você pode estar lá, já era. Durante o Covid, na Escócia, um irmão da nossa rede, tem umas 800 igrejas, né? Eram 300, agora são 800 na Escócia. Um membro da igreja dele lá, da Bulgária, nos Balcãs, um membro da Escócia, pediu: pastor, a gente pode, o senhor permite eu usar a tecnologia da igreja aqui para começar um devocional diário na língua do meu país? Eu sou o único aqui nesse mundo de igreja que sou búlgaro, mas eu posso? Eu pode. No comecinho do Covid, ele começou um devocional diário, usando o equipamento da igreja. Quando terminou o Covid, tinham 24 mil convertidos na Bulgária. A igreja está mandando os seus discipuladores, seus pastores, formando os seus pequenos grupos, organizando suas igrejas na Bulgária. Do nada, com um irmão e um celular, eles têm 24 mil pessoas. Confins da terra e Jerusalém tornaram-se, para a revitalização da igreja, para a missão da igreja, termos completamente relativos hoje. Porque na bola, na circunferência, na geometria, o ponto inicial e o ponto final estão sempre juntos.
Então é uma coisa tremenda. Agora, na nossa abordagem nesta manhã, nós vamos tratar sobre desafios e oportunidades missionárias, porque eu e você, quando estamos no dia a dia nosso da vida, nós estamos num campo de batalha espiritual. Não existe coisa mais dinâmica, mais dura do que a lealdade do coração do ser humano. E por causa da lealdade do coração religiosa, indivíduos matam e morrem. É a lealdade absoluta, é aquela que você diz por amor a Deus. E aí você tem indivíduos colocando bombas, não importa que Deus ele esteja falando, se explodindo e etc. É batalha espiritual de ponta a ponta. Você entra numa luta pela lealdade do que existe de mais profundo, que é a lealdade do coração, que determina as suas ações e as suas atitudes. Então, tem muita oportunidade surgindo, mas tem muita dificuldade surgindo. E não é à toa que o apóstolo Paulo dizia isso. Por exemplo, quando ele escreve 1 Coríntios capítulo 16, ele está terminando o seu tempo em Éfeso, seus quase 3 anos em Éfeso. E isso para seguir na sua terceira viagem missionária. Mas na sua segunda viagem missionária, ele havia plantado a igreja de Corinto. E aí ele escreve 1 Coríntios. Ele ficou em Corinto 18 meses. Ele escreve para a igreja de Corinto e diz aí no versículo 8 e 9 do capítulo 16 de 1 Coríntios. Preste atenção, irmãos em Corinto, eu estou mandando essa carta para vocês. Eu vou continuar aqui em Éfeso por mais alguns meses, está escrito lá. Porque uma porta grande e oportuna para o ministério me está aberta. Mas eu tenho que alertar uma coisa para vocês, tem muitos adversários. Então, oportunidade, desafio, acontece o tempo todo, porque nós estamos numa luta contra a gente mesmo, luta contra os outros que lutam contra a gente, luta contra a sociedade de uma maneira geral, luta contra o diabo, as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então, não é fácil. Aquela ideia sonhadora de missões como algo maravilhoso, o campeão sai de um canto para outro, é batalha do começo ao fim. O indivíduo vai, ele é mais tentado, ou ela é mais tentado lá do que em qualquer outro lugar, em todas as áreas da vida, porque penetra numa região onde Cristo não é conhecido ainda, e vai para batalhar pela lealdade absoluta do coração do ser humano. E nessa jornada de oportunidades e desafios, nós temos desafios e oportunidades internos e externos à igreja. Por exemplo, quando Moisés mandou para mim o texto, disse, fala alguma coisa sobre os desafios e oportunidades da igreja missionariamente nos dias de hoje. E nós temos alguns. Por exemplo, um dos desafios mais comuns é o desafio dessa luta interna da igreja entre seu movimento e seu monumento. Nós vivemos nesse diapasão o tempo todo. A institucionalização da igreja, virá a monumentalização da igreja. Tudo na vida começa com a visão. Se não tomarmos cuidado, logo essa visão dá lugar à manutenção. E aí as preocupações mudam na vida da igreja. Eu fiz até Me passa aí o slide do ciclo de vida da igreja, por favor. Terceiro. Essa aí é a sua vida, essa aí é a sua igreja, é a vida da missão da igreja. Igreja é como um ser humano. Nós temos aí, olha, um nascimento, todo mundo aqui nasceu, temos a infância, a quase adolescência, juventude e início da maturidade, vai chegando perto da aposentadoria, a velhice, o ancião, e lá no cantinho a gente tem o quê? A morte. Todos nós. Eu já dobrei o cabo da Boa Esperança há muito tempo. Estou chegando lá. Daqui uns dias amanhã eu completo 66 anos de idade. Pensou que maravilha? 66, cara. Daqui a pouco eu estou no ganho. Mas está ótimo. Esses dias atrás eu tive câncer. Retiraram a minha próstata toda. Eu tinha 7 tumores lá, 3 anos atrás. E o indivíduo fala, você não fica triste? Porque agora você tem que andar de fralda para todo lado, parece um bebê. Eu falei, mas triste com o quê, cara? Eu estou vivo! É uma maravilha! Então eu conheço muito, eu vi falar de muita gente que daria tudo que tem para comprar uma fraldinha e não dá mais, porque está enterrado. Estamos vivos!
Essa é a maravilha, então nós vamos caminhando, olha aí. Mas eu não posso fugir da realidade. Eu gostaria de chegar aos 120, mas é provável que, se Deus me der a graça, quando o câncer me alcançou, eu reuni meus 17 descendentes, netos, filhos, nós todos crentes. E eu disse a eles, olha, talvez agora chegou minha hora, mas eu quero dizer para vocês, se chegou, tá bom demais. Porque uma coisa é você viver em plenitude, uma coisa é você viver em gratidão, uma coisa é você viver reconhecendo que a gente está aqui para servir a Deus e ao próximo. Essa é o cerne da nossa missão, de levar pessoas ao conhecimento de Cristo que são distantes. Eu vivi plenamente. Então ninguém fique triste, ninguém chore, ninguém se desespere, porque todos nós sabemos em quem temos crido. Então é a luta do dia a dia, mas vamos chegar lá. A igreja é assim também. Existem mais ou menos 7 milhões de igrejas cristãs no mundo. 1 milhão está crescendo, 4 milhões estão paradas. Vai ano, perde um, bota um no lugar. Tá, aquela coisa, manutenção, é a grande maioria. E 2 milhões estão morrendo. Igrejas locais. Quem não morre é a igreja. Que essa tem do I maiúsculo, a igreja do I minúsculo, a denominação de vocês tem igreja morrendo. Qualquer denominação tem. Igrejas estão morrendo, vão se apagando, porque não entendem a luta que nós traçamos o dia inteiro entre movimento e monumento. Assim é o ciclo de vida da igreja. Olha aí, a igreja nasce. Quando a igreja nasce, aí esse gráfico aqui tem várias coisas. Na parte de cima você tem o VIPA, está vendo o VIPA aí ou não? Esses são imagine a igreja como sendo um carro. E o motorista, o banco do passageiro, o banco de trás e o outro, tá certo? O banco do motorista é o V, de visão, que missão começa a nível local, visão. Visão é o futuro preferível da igreja. O que é que nós queremos? O líder da igreja, você que é líder, pastor que aqui está, bispo, etc. O que é que você imagina, o que é que você sonha? O que é que aquece o seu coração quando você pensa no seu povo daqui a 5 anos, 10 anos? Aquilo que aqueceu o seu coração é a sua visão. Invista nele e queime-se em direção àquilo. Que aí você sabe, você focaliza. A visão, quando a igreja começa ou quando ela está no avivamento, o motorista da igreja é chamado V, de visão. Carrega tudo. Para onde a igreja vai, ela é focalizada, porque tem muita coisa que é importante, mas nem tudo tem muita coisa que é emergencial, mas nem tudo é relevante, importante. Você tem que ir selecionando. E o futuro preferível que você como líder vê, imagina e aquece seu coração, é onde você vai dirigindo a igreja, vai selecionando, você vai caminhando em direção ao futuro preferível da igreja. Ao lado do banco de motorista você tem o I, que é a integração. O seu sonho é trazer os outros da igreja, do seu grupo, quanto mais venham, melhor, para entrar na mesma perspectiva, porque você aumenta o volume, aumenta a força, aumenta a caminhada. Desde o começo você tem que ter os bancos traseiros. O banco traseiro de um lado são os programas, que os programas são aquilo que você cria, o esqueleto para facilitar a visão e a integração. O cara chegou, o que é que você tem que conduz você a caminhar na visão da igreja? É o programa. E a administração é o dinheiro, é a propriedade, é o estacionamento, é a quantidade de funcionários que precisa ter desde o começo. Com o passar do tempo, o banco da frente passa para trás e o de trás para frente. Mata a igreja. A grande pergunta quando a igreja está missionariamente comprometida, quando ela está comprometida com a visão no final do ano, não é se o grupo se reuniu, é quantos novos foram adicionados. Quando a assembleia da igreja se reúne, ou da liderança se reúne, da região se reúne para conversar e ela está monumentalizada, a pergunta é: reuniram, pagaram as contas? É diferente. O aspecto de olhar para frente cede lugar para olhar para trás. É muito difícil você pensar uma igreja dinâmica missionária nessa perspectiva, porque até quando fala sobre revitalização, a revitalização é muito mais reengenharia, o que é que eu vou cortar aqui, o que é que eu vou cortar ali para funcionar, do que redescoberta da visão.
Deu para entender aí ou não? É o problema de toda a igreja, é o problema de qualquer coisa na vida. A vida é assim, até o casamento é assim. A gente casa começa a namorar, é uma empolgação tremenda, é aquela coisa, e você casa até que a morte o separe, e vai caminhando, de repente entra numa mesmice, que se não tiver algo acontecendo, vira uma tragédia. A empresa é assim, o imigrante que vai do Brasil para o exterior, vai assim, ele acha que vai para os Estados Unidos comprar a Disney, e é todo entusiasmo em comprar dele, no final não consegue nem comprar um ingresso que está muito caro, mas vai caminhando, a vida é gravitada nesta maneira. A luta contra o ciclo da vida, se não tomar cuidado, a gente morre. Eu fui para uma igreja, havia uma igreja presbiteriana lá na universidade, perto da universidade, que eu trabalhei 17 anos na Universidade de Nova York. Primeiro como professor, depois virei um dos diretores. E aí eu ia para a igreja. Eu vi uma igreja presbiteriana linda, do tempo do avivamento, mas linda, na cidade de New Rochelle. Domingo eu vou lá conhecer aquela igreja. Cabia 750 pessoas. Cheguei lá na igreja, tinha 23 pessoas. Naquele templo. E não tinha ninguém com menos de 80. O diácono que veio me receber na porta tinha uns 85 anos, com andador. E eu olhei e entrei da igreja e vi uma coisa interessante. Sabe o que é que eu vi lá? Eu vi que um lado da igreja tinha cortina na janela, o outro não. E eu, curioso, já fui perguntando para o diácono: escuta, amigo, por que tem cortina no lado desse templo tão bonito, do lado direito, e quem entra no templo, e do lado esquerdo não tem? Ele falou: você não conhece a igreja aqui? Eu falei: não, estou visitando. Ele falou: é porque há uns anos atrás, quando a igreja era cheia, tinha um grupo da igreja que gostava de ter cortina na janela, e o outro que não gostava de ter cortina na janela. E foi uma briga tão grande dentro dessa igreja por causa da cortina, que o pastor daquela época chegou a uma solução salomônica: quem gosta de cortina fica à direita, quem não gosta vai para a esquerda. Você acha que a igreja mantém jovem com essa conversa? Paciência. Brigar. E uma moçada, a vitalidade da igreja, a juventude é a vitalidade da igreja. Você acha que eles vão ficar na igreja, com briga que cor vai ser o templo? Que qualidade vai ser os bancos? Isso é problema da institucionalização da igreja. Não é uma causa. É apenas uma manutenção do que já existe, o que tem seu lugar, mas não pode ser o que conduz a vida da igreja. Um irmão, meu cunhado, nós somos uma família do lado da minha esposa, os 4 irmãos dela são pastores. Talvez algum de vocês conheçam o Ebenezer Bittencourt do Haggai, meu cunhado. E um dos meus cunhados foi designado pela região para cuidar de uma igreja em Mato Grosso. Ele chega em Mato Grosso, a igreja tinha uns 20 ventiladores e tinha 4 pessoas. Você dava para levantar voo se ligasse tudo ao mesmo tempo. E está lá, aí ele ficou hospedado na casa do dirigente local, ele, a esposa e 2 filhos. E aí ele falou: escuta, não tem mais ninguém aqui, só tem essa cidadezinha pequena, tem uma outra igreja, Assembleia de Deus aí, por que a gente não faz a escola dominical na sua casa? Aí o dirigente falou: tá bom. Ele chegou no sábado, no domingo a escola dominical foi na casa dele, onde ele estava hospedado. Os 4 da família e ele. Aí começa a escola dominical. Aí o dirigente era o chefe da família. E a secretária de ata da escola dominical, de estatística, era a filha. Aí ele vamos começar todos de pé. De pé, no sofá, todos de pé. Falou: mas antes de começar, vamos pedir aqui a secretária, a filha dele, para ler o relatório da escola dominical desta manhã. Os 5 ali. Aí ela fala: relatório da escola dominical da congregação tal, na cidade tal, domingo tal, 9 horas da manhã, tempo bom. E aí ele deu a aula. Quando termina, cara,
Aí o cara vem lá para ele e fala: pois é, pastor Roberto, eu não sei, a coisa aqui não anda, só temos nós 4, tem um tempo bonito, mas só nós 4, eu estou aqui, a outra igreja está crescendo. Ele falou: olha, qual é a sugestão que o senhor dá? Fecha e vai para outra, porque do jeito que está não dá mais. A manutenção ou a institucionalização da igreja, quando ela domina o volante, é uma tragédia. É uma tragédia. Tem que ter administração, tem que ter os programas, mas a igreja é visão, é aonde nós vamos, porque as outras coisas são cooperadoras para o desenvolvimento dela. Então, olha aí, presta atenção: visão, inclusão, programa, ministério. Tudo começa nesse crescimento inicial. Se tiver alguém aqui que foi fundador da Wesleyana, ainda estiver vivo aqui, você vai lembrar como foi o começo glorioso. O povo se reunia, estamos avançando. Você lia o boletim da igreja, o jornalzinho, se é que tivesse, era só obras do Espírito Santo, a coisa crescendo, entusiasmada. Vai passando o tempo, o assunto muda. O prestígio faz a gente perder o fervor. É uma coisa tremenda. E olha, crescimento inicial, tal. Quando a igreja chega na juventude dela, no início da... Preste atenção isso aqui que é muito importante. Isso leva anos, vai levando anos. Se ela surgiu uma igreja como divisão, não foi uma coisa natural, então ela já começa com todos os problemas. Ela já começa com ódio com relação aos outros que ficaram, aquele negócio todo, é diferente, uma igreja local. Mas, quando ela segue o processo normal, a igreja, o povo missionário de Deus, quando ela chega na juventude dela, depois de aí uns 20 anos, etc., ela chega num ponto crucial. É a juventude, primeira maturidade, a idade adulta. Nessa ocasião, como em todo o processo, ou ela começa alguma coisa nova, a redescoberta da visão, ou ela vai caminhar para em direção à aposentadoria ao final. A parte mais crucial da vida da igreja não é quando ela começa, é quando ela alcança a estabilidade, depois de alguns anos. Porque já foi investido muito dinheiro naquilo ali, as famílias já criaram uma identidade com aquela instituição e etc., e aí a tendência é a gente se fechar, e o movimento vai dando lugar ao monumento. Monumento é bom para quem leva criança, netinho, para fazer uma visita a um museu, uma coisa assim, mas depois ninguém quer ir mais, é uma vez na vida só. Não atrai, mas atrai o número de abnegados que deram dinheiro para construir, estão sempre lá, vão ficando velhinho, muleta, andador, etc., até o caixão, mas os jovens desaparecem da igreja. Então, um desafio cristão tremendo, o desafio do ciclo de vida da igreja. Você não acha que é uma coisa importante? Os bispos que estão aqui, pessoas maravilhosas, o grande ministério deles é manutenção da visão. Manutenção da visão. Todas as outras coisas são importantes, em todos os níveis, mas eles são os instrumentos de Deus, os vasos de Deus, para não deixar a igreja cair apenas numa manutenção. Porque ter culto por ter culto, para quê? Ter culto vai ter uma igreja que tem nome de que vive e não sobe no final. Então, você tem que ter um entusiasmo na fé. Entusiasmo na fé. Aquilo que um dia tocou sua vida tem que ser renovado. Entendeu? É assim que a coisa, a cada dia. E não... senão a própria missão da igreja é a perenização de uma estrutura que você criou aqui. Aí quando você vai, olha, a congregação cristã no Brasil, que tem um trabalho imenso, eles foram para o Paraguai e criaram a congregação cristã em Assunção. O nome é esse, Congregação Cristã do Brasil no Paraguai. Mas é outro país, infeliz. Por que você não chama pelo menos congregação cristã no Paraguai? É porque o que um dia começou com um movimento maravilhoso, em 1910, com Luiz Franciscon em Platina, no Paraná, e foi para a Igreja Presbiteriana do Brás, e para Buenos Aires, e cresceu, o movimento virou um monumento. Hoje está morrendo, porque agora está todo mundo saindo.
está procurando outras igrejas. É assim que a coisa funciona. É assim que a coisa funciona. Então, o grande desafio da gente, dessa denominação maravilhosa que é de vocês, é não perder o foco do que um dia trouxe a denominação à existência. Entendeu? Porque todas as igrejas que vocês têm são resultado da visão. O período mais profícuo da vida da igreja foi quando ela caminhava o tempo todo falando dos atos de Deus. E ela vivia os atos de Deus. O perigo é de repente começar a viver os atos dos homens. Construiu aqui, construiu aqui, construiu. A conversa não é a multidão chegando a Cristo. E Jesus está sempre pronto a adicionar pessoas novas, porque Ele nos deu uma tarefa que nunca vai ser fracassada. A tarefa de fabricar discípulos. Deu para entender? Então, essa é a primeira coisa. Segundo grande desafio para a missão da igreja, é muito importante isso, porque se a igreja local não tiver no fogo, o resto é complicado, muito complicado. Tem que começar aqui, porque é daqui, da igreja local, que sai o E2, o E3 e o E4. Senão vocês vão começar a contratar obreiro de outras denominações para servir, aí vira uma tragédia, impressionante. O berço das missões é sempre a igreja local, que ela esteja no fogo. Brasil tem uma possibilidade tremenda para a igreja metodista wesleyana. Tem. Agora, veja aí, volta lá aquele slide. Tudo bem até aqui? Segundo, funções das gerações. Eu nem sei se vai dar tempo de cobrir tudo aqui, mas a gente vai mandando brasa. Porque uma das grandes lutas da igreja, como em geral de tudo, é qual é a função das faixas etárias na igreja. Faixas etárias. Hoje há uma grande luta na questão dos jovens. Nós vamos ter um movimento de 6 mil líderes de jovens lá no Porto, vindo de 100 países. Vamos levar 80 pelo menos de vocês, se Deus quiser. Porque está acontecendo coisas maravilhosas no mundo, mas jovens em geral, você vê, o avivamento no Brasil, 1969, o grosso dele, que está providenciando as lideranças chaves das nossas igrejas hoje, foi de 1969, Cristo Esperança Nossa, até 1988, por aí. Hoje, a grande maioria dos líderes da denominação que estão aqui, eu garanto que se converteram por volta dos anos 80, 70 e 80. Não é isso? Que agora chegou a hora de passar o bastão para frente. Nós nos convertemos lá. E muitos de nós fomos criticados. Eu me converti no Sesc Centenário. E o primeiro amor chocava os mais velhos naquela ocasião. Porque o interesse da gente era ganhar pessoas para Cristo. E a gente esquece que nós já passamos por aquilo aí. Nós queremos, 40, 50 anos depois, que os jovens ajam como nós agimos hoje e esquecemos o que aconteceu naquela época. E matamos o ímpeto da igreja. Mas cedo ou mais tarde eles abandonam a igreja e vão procurar uma outra. E aí nós perdemos as melhores famílias da igreja. Aquelas que têm os filhos mais dedicados, mais estáveis. Então, a definição das gerações, da função das gerações, é algo muito importante na vida da igreja. A igreja, tem um texto em 1 Coríntios capítulo 6 que diz assim: não se ache entre vós, esse assunto é muito sério, não é sério o assunto que a gente está tratando? Há um texto em 1 Coríntios 6 que diz assim: não se ache entre vós ladrões, maledicentes, glutões, roubadores, homossexuais. Está escrito lá, não está? Mas aí a gente para ali para dizer, não se acha, mas a gente esquece de continuar lendo o texto. E lá diz assim, por que não se acha? Porque tais foram alguns de vós. Quer dizer que a igreja tem que ter um componente nela que são dos ex. Tem que ter muito ex-gay na igreja. Tem que ter ex-ladrão na igreja. Porque esse é o poder de Deus. Mas graças a Deus que o texto não diz, tais foram todos entre vós. Diz alguns de vós.
porque tem que ter o povo que nunca precisou disso. Eu tenho 3 filhos, tenho 3 noras, 9 netos, tudo crente. Minha neta me liga, eu estava em Beirute, ela ligou e falou: vovô. E quando um neto liga para você e fala vovô, não precisa falar mais nada. Fala, meu amor. Que é que quer? Que é que precisa? Já é assim que você vai, né? Aí ela falou: não, vou. Então por que você está ligando para mim? Falou: é só para dizer que eu entreguei meu coração para Jesus. Isso é uma pérola de grande valor. Ela não precisou se prostituir para um motel, para uma coisa. Crente, tirou a carteira de motorista agora. Crente. É a igreja dentro do muro. A igreja dentro do muro da tradição, da permanência, da perseverança é uma bênção. Então, graças a Deus que a igreja não é só a comunidade dos convulsivos, que estava tomando droga, estava roubando, botando um revólver na cabeça de alguém, se prostituindo. Ela tem que ter isso aí, porque é a igreja fora dos muros. Mas o cara vem disso aí, ele tem que encontrar aquela comunidade dos pais, os filhos, os netos, são da igreja, nunca saíram. Porque maior poder nesse mundo que a gente vive, de Deus, não é pegar alguém que está lá fora perdido e trazer, é manter quem está dentro. Não é fácil. É manter quem está dentro. É uma maravilha. Quando meus filhos, um é presbítero, o outro é diácono, o outro é líder do time de futebol da igreja, os netinhos. Falei: como Deus é bom. Eles não precisaram tomar droga para estar, eles estão caminhando. Quando é que você se converteu a Cristo? O que eu sei, eu tenho um dia. Não, eu não tenho um dia, mas eu tenho uma convicção. A convicção de que eu sei que meu Redentor vive. Eu não fui lá fora me prostituir, estou aqui. Então tem essas dinâmicas na vida da igreja. Então, graças a Deus, o problema não está a porta de entrada, o problema é que muitas vezes a porta de saída está complicada. A gente perde muito os nossos filhos, porque a igreja às vezes não nos desafia, não atrai, aquela coisa toda. A educação cristã é uma tragédia muitas vezes, que o que solidifica a pessoa é a Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e não se ensina mais, é um analfabetismo bíblico terrível. Então, a gente tem que redescobrir a função das gerações na vida da igreja. E se você não sabe, preste atenção, a média de um cristão de idade no mundo hoje é 58 anos. É provavelmente mais ou menos o que nós temos aqui hoje. Então nós somos uma igreja estável, mas uma igreja sem futuro se a gente não se abrir para os jovens e os adolescentes. Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos... Eu preguei numa igreja metodista na Coreia, que é da rede, o bispo Sandu King, uma legenda coreana. Park talvez tenha escutado falar do Dr. King, o filho dele, Dr. King, 94 mil pessoas. Eu fui lá, meu amigo, eu fiquei encantado, eu entrei na igreja, não vi um cabelo branco, vi um coralzão, vi uma orquestra, vi tudo, eu falei: gente, que coisa maravilhosa, até que eu olhei mais perto, tudo pintado. Não vi um jovem na igreja. 250 milhões de dólares na conta. A igreja milionária, maravilhosa, riquíssima, 250 milhões de dólares, mas sem jovem. Terminou o culto, seguindo a tradição que eles têm lá, eu fui para o gabinete com o bispo Sandu King e o filho dele, que é o pastor agora, Dr. King, e ele disse: e aí, doutor Dantas, você tem algum comentário a fazer sobre a minha igreja? Eu falei: estou encantado, coisa maravilhosa, tudo tão bonito, não tem uma sujeira em canto nenhum, você vai no banheiro, não dá nem vontade de sair. Cheirando, uma coisa maravilhosa, bem, né? Cheirando bem, é uma coisa maravilhosa, tudo bonito, que coisa impressionante, que coral, que órgão de tubo, que coisa maravilhosa, estou encantado. Ele assim, tá? E tem alguma coisa, observação que você faça? Tem. Bispo Sandu King, cadê os jovens? As lágrimas vieram aos olhos dele, falou: temos 500 restando na igreja e 94 mil membros. Aí eu falei: Dr. King, o senhor me desculpe, o senhor é da rede, então eu tenho que ser honesto com o senhor. O que é que você quer fazer? Falava: se o senhor continuar nesse diapasão, o que eu sugiro para o senhor, já que o senhor pediu uma sugestão, é contrate o melhor pessoa na Coreia especializada em enterro. E ofereça que tipo de enterro, com coral, com órgão de tubo, com
quarteto de corda, com vocalista, uma coisa bem bonita. O senhor vai aumentar a conta da igreja para $1 bilhão. Mas sua igreja vai aumentar o número de pessoas sendo enterradas todos os anos. É a lei da vida. E sua igreja, que hoje está tão estável, não tem futuro nenhum. Se quiser mudar, então abra os seus olhos, porque o maior líder da sua igreja hoje não é o senhor, é uma criança que encontra-se anonimamente no departamento infantil, se o senhor quiser ser uma igreja do futuro. Então é um processo que você tem que criar. Então a igreja tem essa luta de dentro e de fora. E qual é a função de cada idade? Eu estou muito preocupado com isso, que eu visito 50 países por ano. Cada ano são 106 países que eu tenho que ir por causa da rede, e vendo o que acontece com o cristianismo. Então me pergunta aí, o que é que temos que fazer? Que aqui é um congresso de missões, tudo é parte da missão de fazer discípulos. Nem tudo é missões, mas isso aqui é parte do futuro da igreja, da expansão da igreja. Aí, estou desenvolvendo uma coisa agora aqui, avant première, que eu vou dizer para vocês, tá bom? Tá bom. Então, não é dogmático, é uma ideia. Olha, qual é a situação na Bíblia que melhor define uma igreja? Bom, tem que ser a do pai da fé, Abraão. Ele é o pai da fé, a igreja é a comunidade da fé. Então eu falei, poucas famílias na Bíblia são multigeracionais. Pensando em família e igreja, multigeracionais. Falei, então por que não criar uma analogia nesse desafio interno de funções principais de cada faixa etária na vida da igreja? Não é uma coisa bacana? Aí olha aqui, leva em conta, está todo mundo seguindo comigo? Ninguém dormiu não? Então, vamos aí. Então imagina que você tem uma muralha. Dentro dessa muralha está a estabilidade, a perenidade, a longevidade e a tradição que a igreja tem que ter. Porque não existe comunidade estável sem passado, sem história. Tem as muralhas que dividem os de dentro e os de fora. Do lado de fora é o campo de batalha, é onde a gente atua. Então você tem a igreja dentro e a igreja fora. Quem é a igreja dentro? É o Abraão. Abraão são os mais idosos, a turma inventa uma história, ministério da melhor idade, é a pior idade que existe, é a velhice. É dor para tudo, é variz estourando, fica meio cego. Que melhor idade, coisa nenhuma. De manhã você tem que tomar, e não é café da manhã, é um buffet de remédio, é uma coisa terrível. Vamos falar a verdade, concorda comigo os mais velhos aqui ou não? A gente se olha no espelho e diz, ai, que pena que eu não sou 50 anos mais novo, mas não dá mais. É a pior idade, e a gente fica querendo, ela pode se tornar a melhor idade se encontra significância para ela na vida da igreja. Porque todo mundo vai passar por esse processo, todo mundo está na contagem. Todo mundo está na fila, então é melhor. Então, como é que ela se transforma a melhor idade? A função do mais idoso na vida da igreja não é controle. A função do mais idoso na vida da igreja é preservação. Preservação da história, da tradição. A gente já passou por isso. Houve um caso missionário lá nas Filipinas, chamado caso do martelo de pedra. Não, martelo de aço. Missionários luteranos. A Filipinas tem muita ilha, e na virada do século XIX para o século XX descobriram algumas tribos da Idade da Pedra. E uma em particular virou um caso de estudo mundial da antropologia cultural. Olha que coisa interessante. Eles encontraram uma tribo, várias tribos, mas uma delas em particular, onde eles se alocaram, onde eles ficaram, tinha mais ou menos 120 pessoas, 12 idosos, que tinham nas mãos um machado de pedra. Então, quando o mais jovem queria derrubar uma árvore para construir uma cabana, ia casar e etc., vinha a eles e pegava o machado de pedra e lá produzia, trazia de volta. Os missionários bem intencionados, mas sem um conhecimento do sentido do ritual, falaram, isso é uma loucura, machado, isso é coisa primitiva, vamos dar para todo mundo aqui um machado de aço.
E deram um machado de aço para todo mundo na igreja. Todo mundo, 120 da tribo, mais ou menos, receberam um machado de aço. Sabe o que aconteceu com os 12 idosos? Cometeram suicídio. Eles perderam a função. Aí a tribo vizinha, também da Idade da Pedra, soube do falecimento. Vai na internet, põe o caso do machado de aço nas Filipinas, antropologia. Soube da morte dos idosos e atacou a tribo. Os mais jovens já não tinham os idosos para procurar a informação de como reagir. Sabe o que é que aconteceu com eles? Toda a tribo cometeu suicídio. Não sobrou ninguém. Todo mundo tem uma função na vida da igreja. Os mais idosos já passaram por isso. Eles são a fonte da estabilidade, da permanência. Quando eu vejo pessoas aí, vem gente para mim e fala: Europa, a igreja está morta. Primeiramente, não está crendo na Bíblia. Há um movimento para Cristo maravilhoso na Europa. Segundo, ele diz: a igreja aí, aquela velharia, tudo com pouco, só tem velho e meu amigo, preste atenção. Quando a sua igreja for 1.500 anos de idade, você vem falar comigo. Porque tem 1.500 anos de história. Pode não ter muita gente lá, mas tem uma cruz, tem o fator pedagógico. Nós passamos por guerras e mais guerras e continuamos sendo uma igreja aqui. Tudo tem o seu lugar. Vamos renová-la, vamos revitalizá-la, vamos botar o povo novo que está chegando. Mas a tradição está ali. O idoso tem essa função na vida da igreja, é relembrar quem está chegando e que nós não estamos ali temporariamente. Já tem gerações que estamos ali. Tem toda uma história, que coisa maravilhosa, coisa maravilhosa. Quem não dá ouvido ao idoso é uma loucura. É uma loucura, porque por que a gente vai aprender na dureza se eles já passaram por isso e podem nos ensinar? Abraão, não é interessante? Então o idoso tem que entender que ele tem uma função na igreja. Ele é o preservador da tradição da igreja. Uma igreja sem tradição é uma tragédia. É um barco que não tem um lastro, ele apenas tem uma placa e que o navio vê ele embora, cara. Não passou, não penetrou, não aprofundou. Aí você tem, então essa é a turma de 65 anos para cima. É a turma que já se aposentou do INSS. Já não vai ser o grande contribuinte na vida da igreja, porque está vivendo de renda fixa. Não faz campanha com eles não, cara. Na verdade, você precisa dar uma cesta básica daqui a uns dias para alguns deles lá. Mas eles são indispensáveis a lembrar a sociedade e a missão da igreja e as novas gerações que nós não viemos para uma aventura, nós estamos aqui para ficar. E já estamos há muito tempo. Aí qual é o segundo na família lá? Depois de Abraão vem quem? Isaac. Isaac é o cara em cima do muro, no bom sentido. É a turma de 30 a 65 anos de idade. É o indispensável elo de ligação entre os de dentro e os de fora. Isaac é o cara que está tendo que se atualizar na tecnologia, está liderando uma empresa, está crescendo uma empresa, está empregado, tem que estar lendo, tem que saber o que acontece dentro e o que acontece fora, e é o que cresce a renda dele. Ele é o provedor. Se você for na Bíblia, Abraão é sempre o pai da fé, Isaac é sempre o provedor. Ele provê a esposa para o seu filho, ele provê. Ele é o provedor, porque ele está melhorando na vida. Ele é um indivíduo que provê visão. Manda seu filho lá para o norte buscar uma esposa para lá, manda não sei o que, é sempre o provedor. É a turma de 30 a 65 anos, a renda está crescendo, a igreja depende dele nessa área. E outra coisa, conversa inteligentemente a respeito das tendências do dia a dia, porque ele está lendo, ele tem que sobreviver no emprego dele, ele não está garantido de renda fixa, ele depende de se atualizar. É o Isaac. Então a turma de 30 a 65 anos é o grupo indispensável de ligação entre o que a igreja foi e o que ela precisa ser no futuro. Está indo bem até aqui ou não? Aí vem, quem é o terceiro da família? Jacó. Onde é que está Jacó na Bíblia? Sempre brigando. Ele briga com o pai, briga com o irmão, briga com o sogro, briga com ele mesmo, briga com Deus. É a vitalidade em pessoa, é o dinamismo em pessoa, e sempre fora da casa do pai. Ele é o jovem, está sempre fora do muro, está no dia a dia. Uma igreja que não valoriza
o vigor da mocidade. Não tem avivamento no mundo que começou com o abrigo de velho. Não tem avivamento no mundo que aconteceu sem a oração do abrigo de velho. Mas a vitalidade, bota o velho para sair aí mandando o bar, não sai, não anda, mas depende muito das orações dele, da permanência, da estabilidade. Mas é sempre com jovens. John Wesley, Whitefield e Charles Wesley, no Clube de Santidade, na Inglaterra, que fundaram a Igreja Metodista. O Whitefield, a primeira vez que ele pregou na Inglaterra, nos Estados Unidos, ele tinha 21 anos de idade, ele foi da Inglaterra pregar lá. John Wesley tinha 17 anos. O grupo de Jesus tinha 33, mas os outros tinham tudo menos do que ele. A igreja começou essencialmente como um movimento de mocidade. Foi o indivíduo que escreveu... Como é o nome do pintor que pintou a Santa Ceia? Como? Como é isso? Leonardo da Vinci inventou de botar barba branca naquela turma que está lá em Firenze, no Museu de Firenze, a Santa Ceia, todo mundo de barba branca. É uma mais longe da realidade que essa, não dá. Era tudo jovem, porque a bagagem era pouca. Ele não tinha. Hoje em dia, nos últimos 10 anos, a maioria dos missionários do mundo que estão sendo enviados tem acima de 50 anos. É ótimo que tenha. Mas o problema de ser maioria é que você tem que comprar um plano de saúde. Não tem jeito. E o cara já deixou filho para trás, já deixou esposa, nora para trás, genro para trás, neto para trás, o coração já vai dividido. Então, fora... Terminou? Já terminou? Nem começou, cara? Então, só terminando aqui. É porque eu fico muito empolgado com isso. O Jacó, bota o Jacó para trabalhar, deixa ele trabalhar, ele representa o que você não tem mais. Dá as orientações, ô Isaac, ajuda ele a entender a visão, dá um bom treinamento e solta esse cabra aí. A turma vai sem medo. E finalmente, quem é o último da família? José é o missionário transcultural. Ele vai para o Egito. Dentre os jovens daquela família, Deus mandou um para uma terra distante, os confins da terra. Aí está o processo, todo mundo tem sua função, não tem muita complicação. A gente tem que entender essa dinâmica. Olha, quero ser honesto com vocês, o maior empecilho para uma igreja missionária mesmo são os pais que seguram os filhos. Sabe, a gente quer que eles sejam, sabe o quê? O sucesso onde a gente fracassou. Aí a gente segura os propósitos de Deus na vida daquele jovem. Não tem coisa mais importante de uma igreja fazer um putaço aí, bota os pais lá na frente e chama os filhos, se ajoelham todos e os pais dizem para os filhos: se Deus lhe chamar, vá. É assim que a coisa funciona. Mas a gente projeta nos nossos filhos a esperança dos nossos fracassos. Aí a gente tira o potencial deles serem tudo que Deus quer que eles sejam. Eu vou até parar, porque acabou o tempo. Então, está indo mais ou menos? Então, eu vou fazer o seguinte. Que cada um desses vai meia hora. Então eu vou pular para o lado de cá, as oportunidades, tá bom? Porque ali são autoexclamatórios. Por exemplo, rapidinho, dogmas e espiritualidade. A geração hoje, sociedade que a gente vive, com o evento da nova era, que sutilmente penetrou e forma a mente dos jovens e adolescentes hoje da vida, a grande preocupação já não é tanto com a verdade, é o que eu sinto em relação à verdade. Se isso é verdade, então tem que estar acontecendo aqui. Se a gente fala que Jesus é poderoso, por que não se manifesta nos dias a dias? As gerações atuais desafiam internamente a nós a redescobrirmos a realidade do poder de Deus do Evangelho. A gente afirma uma coisa e a gente está vendo pouca ação de Deus na vida, está muito na teoria e muita manipulação.
Então a gente aprende aquelas regras de tornar o culto alegre. Está um bagaço o culto, está uma mortandade o culto, mas a gente aprendeu que a maneira de dizer, vamos ficar em pé, gente, dá um glória a Deus, pula, mecânica de manipulação. E o jovem está observando. Deus é Deus. Deus é Deus. A gente tem que continuar crendo. Ele é o Deus que ressuscita os mortos, Ele é o Deus que abençoa a gente, Ele é o Deus da cura, Ele é o Deus da misericórdia, Ele é o Deus da noite escura da alma. Isso é Deus. E o povo da igreja, e o povo do mundo precisa ver isso também. É a grande luta na igreja, porque a gente acomodou. Olha, preste atenção, a mente da gente está saturada no sentido positivo, com o conteúdo bíblico, mas os sentimentos da gente não estão vendo isto acontecer. Ele não chora mais, ele não vê mais, não se alegra mais. Aí o resultado das nossas decisões, a volitiva da nossa vida, não representa aquilo lá. Olha, Deus é Deus. Todas as coisas são possíveis para Ele. A gente tem que fazer disso o viver e o morrer da gente. Senão a igreja, eu vou nas igrejas, eu prego muito em igreja pentecostal, porque a turma diz que eu sou um presbiteriano pentecostalizado. E sou mesmo. Mas eu vou nessas igrejas aí, meu Deus do céu, que um dia construíram um templo gigantesco, aqui no Brasil, hoje estão aí paradas, só idoso, e continua dizendo aqui o poder de Deus reside, já foi embora há muito tempo. A gente tem que redescobrir. E a geração nova, inquieta com a pressão aí fora das escolas e tudo, está ansiosa para ver. Eles estão muito interessados na espiritualidade. O que eles não aguentam é o dogmatismo. Entendeu? O que eles querem saber não é se o que você afirma é a verdade. Eles querem, mas eles querem saber que o que a gente afirma que é verdade na prática da vida. Na prática da vida. A gente fica falando de briga contra os gays, família, e as famílias no nosso meio estão uma verdadeira porcaria, uma briga danada. Eu fui numa casa que dizia assim, Deus, tinha lá um imã, Deus mandou que nos amássemos e não que nos amassemos. É uma brigaiada. Olha, conversando com um grupo de jovens que tinham abandonado a igreja em geral porque viu incoerência em casa, eu cheguei a uma conclusão. Eu disse, olha, a nova geração que vai garantir o futuro da igreja precisa, não é muito conversa mais não, eles precisam ver. Famílias onde o marido ama a esposa ama o marido, se submetem uns aos outros, educados no caminho do Senhor. Eles precisam ver o lar como um templo. Quem é que vai querer alguma outra coisa, se eles verem o que a Bíblia manda? Então é isso. O dogma diz uma coisa, mas a espiritualidade está esperando ver o dogma materializado. Não é bacana isso aí? Aí o cara vai até os confins da terra, se for preciso. Aí você tem uma transformação. Senão, é papo furado. Bom, agora vamos pular para cá e terminar. Essas outras coisas aqui, deixa para lá. Oportunidades. Então nós vivemos muita oportunidade na revitalização de igreja. Revitalização de igreja não é reengenharia de igreja, embora algumas coisas tenham que ser cortadas, recursos para cá, para lá, mas essencialmente é redescobrir a visão. É botar o povo na linha de novo. Vamos para frente. Vamos lá, mentorear. Não é só conversa, é tempo, é gasto, é uma mentalidade que tem que ser estabelecida na vida da igreja. Segundo, pela primeira vez na história do cristianismo e da humanidade, você tem missões de todos os lugares para todos os lugares. Onde você for hoje é campo missionário. É missionário. O grupo que mais cresce no Brasil é o sem igreja, sem religião. Aqui. Outra coisa, esse país que nós vivemos tem 250 mil praticantes do Islã, confessos, praticando, mais uns 250 mil adeptos.
Tem budista para todo lado, está cheio de chinês, está cheio de gente que adotou a filosofia budista. Tem hindu, tem animista, tem não religioso. Vamos começar de casa, junta de missões da igreja aí. Temos que plantar igrejas metodistas wesleyanas entre os dezenas de milhares de muçulmanos do Rio de Janeiro. Por que não? E quando você conquista um católico para a igreja, a qualidade do reino de Deus melhorou, mas a quantidade do reino de Deus não, porque eles eram cristãos. Se 10 anos atrás como é que chama o negócio de estatísticas do Brasil? O Ibope passou lá, sei lá como é que faz, para fazer o censo, e perguntou para aquele cara lá, qual é a sua religião? E ele falou, cristã. E aí nesses 10 anos ele virou evangélico, ele passou de novo, o que é que ele vai dizer que é? Então, continuamos nos mesmos números. Para a gente cruzar a linha do desconforto é complicado. Mas Jesus sempre teve publicanos e pecadores na mesa com ele. A pergunta é, eu tenho? Você tem? Tem que cruzar a linha. Ela é super desconfortável, mas é isto. Como é que a gente vai fazer discípulo de todas as nações se aqui, onde eles estão aqui, a missão é de todos os cantos para todos os lugares. Se não foi ninguém para lá, eles vieram para cá, estão aqui. A gente vai deixar que eles, por força da natureza, da necessidade de se aglomerar e sobreviverem, se organizem, se fechem, a gente vai deixar que eles se fechem antes de que eles chegaram aqui abertos para novas possibilidades, sejam evangelizados por cada um de nós? Vamos abrir, vamos mandar brasa. O recurso Deus provê, porque o recurso vem ali, ó, cristianismo global. Hoje tem igreja em qualquer país do mundo, não tem mais um país no mundo que não tem igreja. O que tem são milhares de grupos étnicos que não têm igreja, mas país tem. Desde 1951, todos os membros da ONU têm igreja cristã lá. Vamos, uma denominação vibrante como a de vocês, faz contato. Eu ajudo, se quiserem aí, o bispo. Pode contar. Vamos trazer um árabe da mesma doutrina para plantar uma igreja de árabes aqui no Brasil? Por que não? Eu estava na Verona, uma metodista de árabes. Eu estava em Verona semana passada e lá estava um árabe chamado El Khalil Bilal. Você lembra lá, né? Ele é brasileiro, nascido em Foz do Iguaçu, membro do Hezbollah. Aí ele se converteu. 2 irmãos deles ainda estão no Brasil. Agora ele prega o evangelho nas mesquitas na Turquia. Ele me disse uma coisa tremenda. O líder político do Hezbollah é brasileiro. Nasceu na Foz do Iguaçu. E ele falou, vocês que moram aqui no Rio, falou, você pensa que o PCC e o Comando Vermelho são controlados por brasileiros? Eles são, quem controla na verdade, e agora a máfia italiana e a turma da Bolívia, é o Hezbollah. Gente, eles têm todos os acertos. Ele mostrou as fotos com os carregamentos de fuzil, de arma. Eu não vou entrar em muitos detalhes que comprometem a segurança dele, mas nós vivemos num mundo complicado. Então, para sobreviver a um cristianismo global, a gente precisa dar um secularismo e a violência global, e a gente tem que fazer discípulos de todo o globo. A gente precisa de todo o globo ajudando o globo todo. Graças a Deus existe. Você sabe que existe uma federação metodista em 120 países. Alguns países a guia metodista é uma lástima, mas em outros está maravilhosa. Vamos nos outros. E vamos parcerizar e dar a eles a dignidade de pagarem o obreiro, de mandarem. Nós estamos plantando igreja em Singapura com uma associação entre um queniano, um filipino e um malásio. E estão plantando a igreja lá. É o cristianismo global num país onde a renda é $84 mil por ano. Mas uma igreja lá não tinha condições, mas o cristianismo global tem. Então missão hoje é um negócio... Quando você pensa em termos fora do E1, e E2 e E3, você pensa em E4, você tem que conectar com o mundo inteiro, porque o mundo inteiro conectou-se com o mundo inteiro. Preste atenção,
8 bilhões de pessoas no mundo. 400 milhões delas vivem hoje em países que eles não nasceram. E aí? O que é que vamos fazer? Nós dependemos dos outros, que a igreja está lá. A igreja está lá. Então, e por fim, por causa do tempo, número 4. A época do missionário profissional está quase chegando no final. Está cada vez mais difícil você conseguir um visto no mundo para alguém que se apresente como missionário. Muito difícil. O que é que você vem fazendo no meu país? Missionário. Esqueça. Nem os Estados Unidos está dando mais. Você tem que, o Canadá já acabou. Você tem que ter um negócio chamado R1, que é uma igreja já existente que ele é a padrinha. Complicado, mas tem uma coisa fenomenal. O tempo do profissional missionário só está começando. Todo mundo está precisando de gente que saiba o que fazer. Não é ser altamente tecnológico. Hoje em dia, você quer ser missionário no Canadá e você for um motorista de caminhão, eles aceitam você como motorista de caminhão. É um profissional missionário. Você vai ter a sua renda garantida pela sua profissão, mas você vai ter o país dizendo, seja bem-vindo, nós estamos precisando. Cozinheiro. Você que cozinha bem aquele bobó de camarão, aquela maravilha está me dando fome. Lembra? O mundo, hoje em dia, tem países onde cozinheiro é raridade. Eles estão abrindo a possibilidade de você ser um profissional legal lá, como cozinheiro. Vai nos sites da internet das embaixadas e vê imigração para aquele país e vê profissionalmente, skilled worker, ou trabalhador habilitado. O que é que eles estão precisando? Vê se você encaixa, você vai. Você vai ter sua renda, você vai ter tudo, mas você vai ser bem-vindo lá e ninguém vai mandar você está cooperando com a economia do país, mas você está pregando o evangelho e plantando igreja. É uma maravilha, é o que está acontecendo. Então, está aqui o meu recado hoje pela manhã. Tá bom assim? Obrigado.